Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de enfermagem em saúde coletiva. E o nosso tema de hoje é evolução e criação de programas e legislações da história da saúde no Brasil. Grande esse tema, né? Se a gente falar de história, a história começa muito lá atrás. Então vamos lá? Os tópicos a serem abordados nessa aula são interesse do governo na saúde da população, criação de projetos e leis para a melhoria de saúde e a criação do SUS. É esse que eu quero entrar para a gente conversar. E ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer a evolução da legislação, programas sociais e o seu contexto histórico. Vamos? Olha, vamos falar um pouquinho da evolução e criação desses programas e a legislação. O legal é que uma foi colaborando com a outra. Os programas de saúde foram crescendo e a legislação foi se adequando a isso. O que aconteceu em 1900? A gente teve um momento de muita gente em São Paulo, muita gente no Rio de Janeiro, agricultura. Lembra que a gente falou na última aula? Essa coisa do carro, da produção agrícola, né? Então, por conta disso, a gente viu que as pessoas estavam adoecendo. Como é que eu atendia uma pessoa que se cortava? Como é que eu atendia uma pessoa que amputava por conta dos maquinários? Sim? Aí teve um momento, em 1920, que foi a criação do CAP, que é Caixa de Aposentadoria e Pensão. Olha, se ele acabar se machucando, ele vai se aposentar, então ele tem um dinheirinho lá. Então vai ser descontado na folha de pagamento dele esse valor para ele conseguir se aposentar. Mas se ele adoecer no meio do percurso? Aí isso já não é comigo. O legal é que o CAP ele saiu de uma Caixa de Aposentadoria e Pensão e se tornou o IAP, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Quando eu falo Caixa, é um programa pequeno, é um planejamento pequeno. Quando eu falo instituto, eu estou falando da junção de outros ministérios dando valor a uma pessoa para ela se aposentar, tá bom? E quem trouxe bastante isso? Getúlio Vargas. Com certeza você conhece essa história do Getúlio Vargas. Mas olha só, lembra que eu falei do modelo tecnoassistencial e o modelo sanitarista? O modelo sanitarista ele começou em 1930. E olha, se a gente parar para pensar, ainda o SUS é vigente. E a gente vai falar sobre o modelo sanitarista no SUS. Mas ele já vem historicamente de 1930. Vocês lembram o que era o modelo sanitarista? Isso! Era um modelo onde eu me preocupava com o todo do meu paciente. Ele se machucou. E aí, como é que vai ser com ele dentro de casa? Ele não está bem, ele não foi trabalhar. O que está acontecendo com ele? Eu começo a visualizar o indivíduo, o nosso paciente, o ser humano, num todo, tá bom? Mas lá em 1945, 1960, teve a valorização dos serviços de saúde. Essa valorização começou o quê? Com as inaugurações de hospitais e principalmente dos convênios e ambulatórios. Foi um momento em que o serviço público não servia tanto. Então, vamos trazer aí o privado para poder valorizar a saúde? Era um momento maior, gente, que nós tivemos um encharque dos hospitais e dos pronto-socorros. Tudo bem? Aí, eis que entra 1964, a ditadura militar. Não vou nem falar das guerras, eu não vou nem falar da questão de opressão, tá? Foi o que eu falei na primeira aula, que a gente conversou. Arte, saúde, legislação, tudo foi crescendo junto, que eles perceberam que precisava mudar muitos perfis para atender o indivíduo, né? Então, isso foi de 1964 a 84. O que acontecia muito no modelo da ditadura militar? Eu não quero saber. Se o indivíduo está atendendo ao que o militarismo traz, ótimo. Ele está do nosso lado, ele vai ser acolhido. Se não, então não vai ser acolhido. Nós tivemos uma população muito grande que não queria entender e aceitar o que a ditadura militar trazia, inclusive na saúde, porque na saúde foram só os militares que foram atendidos. Então muita coisa foi crescendo por baixo dos panos relacionado à ditadura militar, ok? Aí em 67 nós tivemos a unificação dos serviços de saúde, o INPS. Quem nunca ouviu aquele da fila do INPS, né? Lembra da Caixa? Que virou um instituto? Agora é um Instituto Nacional de Previdência Social. Olha,
Antes era se ele se aposentasse nesse instituto, nesse INPS, se ele adoecesse, ele conseguiria ficar em casa suprido por um salário por conta do seu trabalho. Então isso foi crescendo. Mas, Tainã, foi crescendo porque eles são bonzinhos? Não. Foi crescendo porque a sociedade disse que eu preciso de pessoas saudáveis para trabalhar, tá bom? Então teve esse aumento de aplicação de verba, teve esse aumento considerável da oferta dos serviços médicos. Vocês não têm ideia o tanto de contratação médica e vocês não têm ideia o quanto a enfermagem, que eu defendo, cresceu nessa época, nessa data aí, tá bom? A demanda era elevada da qualidade de atendimento, era precário. Peraí, Tainá. Quer dizer que eu tenho suporte de saúde? Não. Eu abri um ambulatório ali, um hospital ali, todo mundo descobria, todo mundo para o mesmo lugar. Então, assim, tinha atendimento de saúde, mas era precário. Como é que eu dava vacina? Como é que eu dava um soro? Como é que eu atendia se a pessoa não tinha um suporte, né? Então, ainda era consideravelmente triste a questão de saúde nessa época de 67. Aí a gente chega em 1974, esse INPS passa para MUPS, que é Ministério da Previdência e Assistência Social. Lembra que eu falei para vocês? Caixa, Instituto, Ministério. Quando a gente fala de ministério, é o momento em que todos os ministérios falam assim, olha, eu também vou ter que ajudar. Não é só a saúde, é a educação, é a economia, é tudo. Então eu preciso trabalhar que essa pessoa da educação receba, essa pessoa da saúde receba. O ministério cresceu e a saúde também foi evoluindo. É o momento em que eles discutem e falam assim, a gente vai ter que liberar a verba aí, porque essa pessoa vai ter que ser atendida. São muito mais pessoas procurando o serviço de saúde. Então o que a gente tem que fazer? Vamos investir, bora investir, tá bom? E nós tivemos aí, em 1980, lembra de 1930? Que teve a primeira ideia do modelo sanitarista? Foi em 80 que nós tivemos essa reforma sanitarista. A revolta da vacina, nós tivemos esse momento dessa luta muito grande. E eles fizeram estrategicamente, que nesse período, pessoal, estamos dentro da ditadura militar. Então o que eles fizeram? Eles fizeram o grito, o alavanco da saúde também nessa época, tá bom? Acabou a ditadura militar em 1984. E o que aconteceu, que eu falei para vocês na última aula? 1986, 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a maior discussão relacionada à saúde. Era a hora que falaram assim, aqui em São Paulo tem gente morrendo. Nossa, lá no Rio Grande do Sul tem mulher engravidando, tem criança morrendo no Rio de Janeiro, né? Então eles começaram a falar assim, vamos colocar uma lista de prioridades. Por isso que no SUS as prioridades são mulher, criança, idoso e adulto e adolescente. Para quê? Para a gente elencar as prioridades e saber trabalhar dentro dessas prioridades. O que mulher é prioridade? No período gestacional, né? O que a criança é prioridade? No período vacinal. O que o adulto é prioridade? Nas doenças psíquicas. E o idoso? Vacina e também as questões de motricidade, doenças psíquicas. Então, isso, gente, essa discussão foi maravilhosa dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Por quê? Foi baseado nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde que surgiu o SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde. O que é isso, Tainã? É uma cópia do SUS? Na verdade, não. O SUS é uma cópia do SUDES. Por quê? Eles tiraram esse dedo descentralizado e colocaram nos princípios e diretrizes que a gente vai falar na próxima aula. Mas a base do SUDES é o SUS todinho. Aí nós tivemos em 1988. Quem é de 1988 vai lembrar que nós tivemos a consolidação da Constituição Federal. E o artigo 196 dizia assim, ó, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Pronto, o Estado falou, poxa, é agora a responsabilidade nossa. E o Brasil diz, é agora que a gente vai ter saúde, é agora que a gente vai conseguir lutar pela nossa saúde. Hoje, vou trazer um pouquinho para hoje, 2022, nós temos farmácia dentro de uma unidade básica, nós temos consultas agendadas e a farmácia é remédio gratuito. Isso não tinha
antes de uma consolidação. E, infelizmente, nós temos uma população que não valoriza isso. Mas isso já é histórico, a gente já traz essa história. E aí, junto com a consolidação, nós tivemos a criação do SUS. Em 1988, lembra do D? SUDES. Saiu o D do descentralizado e ficou o SUS, Sistema Único de Saúde. Olha só, naquela época nós tivemos o nosso eleito presidente Collor, Fernando Collor de Mello. E o que aconteceu? O Collor ele estava sujeito ao impeachment, né? Por conta da questão de desordem governamental. Mas, para ele não receber o impeachment, ele tinha prometido a entrada do SUS nos momentos eleitorais. Mas ele só conseguiu instituir o SUS como carta na manga em 1990. O SUS foi criado em 88, mas foi instituído, foi colocado como serviço de saúde em 1990. Ele recebeu o impeachment do mesmo jeito, tá bom? Mas entrou o SUS. Olha que perfeito. E o SUS falou assim, tô entrando, mas peraí, não é assim que funciona. Eu tenho lei. É por isso que a gente vai falar também das leis orgânicas, das laws, né? Para que é isso? Leis orgânicas. Quando a gente fala de orgânico, não é frutinha orgânica, é de organização. Nós temos a Lei 8080, de 19/9 de 1990, e a Lei 8142, de 28/12 de dezembro de 1990. Uma vai falar sobre os NOBs, que é as Normas Operacionais Básicas. Lá está contando que como cada profissional e como cada setor vai atuar na saúde. E nós temos o NOAS, que é Normas Operacionais de Assistência de Saúde. Lá está falando que o que é um técnico, o que é um auxiliar, o que é um enfermeiro e quais as atribuições de cada categoria, ok? É preciso ter esse conjunto de leis. Porque assim, se você chega num local onde tudo é livre, vai ter uma hora que você não vai querer nem ficar nesse local. Então a gente precisou da legislação funcionante para o SUS funcionar. Uma pergunta que eu vou deixar aí, ó, a livre demanda. O SUS é bom? Daí você depois me responde em aula, tá bom? Olha só, no Brasil, em 1988, houve a elaboração dessa Constituição Federal. E eu vou falar toda a definição agora do que é a saúde e do direito. Quero ler isso, porque isso é importante, é vibrante e é forte que a gente consiga, em 2020, garantir isso aqui. A saúde é um direito de todos e o dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços de saúde, para sua promoção, proteção e recuperação. Eu trago para vocês uma dica de leitura que é o Descomplicando a Saúde Pública e Saúde Coletiva. Esse livro é bom que ele vai explicar para você melhor o que é saúde coletiva, o que é atuar no coletivo e o que é o público, como que a gente atende um público, tudo bem? E o vídeo é a história da saúde pública no Brasil. Nossa, eu não posso contar. Você tem que assistir porque você vai ver que é perfeito. Chegamos ao final de mais uma videoaula com o tema Evolução e Criação de Programas e Legislações na História da Saúde do Brasil. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!